Fala aí, meu povo! Falar da vitória do Barcelona sobre o Elche 3-1, um jogo muito divertido que ficou aberto por muito mais tempo do que era necessário, porque o Barcelona, assim como tinha sido contra a Real Sociedad, que ali o Barça foi punido pelos gols perdidos, voltou a desperdiçar muitas chances. Eu quero aqui me aprofundar um pouco mais hoje com vocês sobre o conceito do futebol moderno, que são os XG, que é probabilidades de gols, né? E é o seguinte, o Barcelona nesse jogo contra o Elche especificamente teve um XG de mais do que 6 por jogo. Eu vou pegar aqui exatamente para conferir. A probabilidade de gols do Barcelona foi de 6.3 contra 0.95 do Elche. O Elche teve 0.95 e concluiu uma, o Barça teve 6 de probabilidade e concluiu 3. O normal é que o Barcelona fizesse 6 gols nesse jogo pelas chances criadas, né? Foram 30 finalizações, 10 no alvo, 3 bolas na trave do Barcelona. O Iñaki Peña fez 4 defesas, o João Garcia fez 2. O que é o XG? Para mim, a forma mais fácil de explicar é com pênalti. O XG de um pênalti é de 0.76. Quer dizer que a cada 4 pênaltis cobrados, 3 entram. Então, normalmente, um pênalti, quando você vai cobrar, você tem 0.75 chances de marcar. Estatisticamente é assim. Quando vem um cruzamento em cima da linha, a bola vem a 1 km por hora e você erra um gol de um XG de 0.99. Quer dizer que a cada 99 chances daquela, a cada 100 chances daquela, 99 vão entrar. Então o XG durante o jogo ele é calculado com todas as finalizações que você gera e qual que é a probabilidade do gol sair dentro daquela finalização. Quer ver? Vou pegar aqui, por exemplo, os gols do Barcelona para a gente ver. O gol do Lamine Yamal aos 6 minutos tinha um XG de 0.85, porque ele dribla o goleiro, gol aberto, sem ninguém ali. A cada 10 daquelas finalizações, 8 pelo menos entram. O Ferran vai marcar no finalzinho do primeiro tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui o gol do Ferran. Que era um XG de 0.97. Sem goleiro também, sem ninguém. Praticamente ninguém perde aquele gol que o Ferran perdeu. O Ferran teve um XG no jogo de 2.5 para concluir um gol. Então o Barcelona aqui teve um XG de 6.3, uma probabilidade de fazer 6.3 gols, o normal é que fizesse perto da casa de 6. Antes dessa rodada começar, o Barcelona tinha um XG no Campeonato Espanhol de 54.6 gols e 56 gols convertidos. Ou seja, o Barcelona fazia mais gols do que o esperado. É como você bater 4 pênaltis e marcar 4. Quando você tem 4 pênaltis, qual que é o XG? 0.75 vezes 4, né? Dá mais ou menos 3,5. Só que se você faz os 4 gols, você marcou mais gols do que era esperado. Assim como se você chuta do meio campo, que você tem um XG de 0.001, a cada 1000 gols entra, e se você faz um gol, você tem um gol bem maior do que o seu XG, a sua probabilidade de gols. Ou seja, o Barça tinha antes desse jogo uma boa conversão. O Barcelona faz gols difíceis porque ele tem bons atacantes. O Atlético de Madrid, por exemplo, tem 38 gols criados, entre aspas, um XG de 38 e tem 34 convertidos. O Atlético de Madrid perde muitos gols. Quando você não tem bons atacantes para finalizar, você acaba perdendo. O Real Madrid tem 51.7 de XG e 45 marcados. Pô, mas o Real Madrid tem bons atacantes, claro, mas você vai ver, o Mbappé tem 50% dos gols da equipe na temporada. Todos os outros jogadores do Real Madrid estão perdendo muitos gols. Então, um jeito muito fácil de explicar por que esse Barcelona e Elche é um placar tão magro para o que foi o jogo, é mostrar que o Barcelona, que normalmente faz mais gols do que o XG mostra, teve um XG de 6 e marcou 3. Tanto que agora o Barcelona tem um XG negativo. Tem 60.6 gols criados e 59 marcados. Está mais ou menos ali na média, mas antes era melhor do que isso, tinha um XG positivo. Eu comecei o jogo com muito número, com muita informação e tal, só para vocês terem uma noção do que é esse conceito, que eu e tantas outras pessoas utilizamos tantas vezes, e que eu acho que o jogo de hoje é uma boa forma de explicar isso. Se vocês pegarem para ver os melhores momentos e simplesmente isso, vocês vão ver que era um jogo para um absurdo de gols, fora que chances tipo lances que o Lamine Yamal recebeu, que ele resolveu dar um passe que não tem uma finalização e tal, isso nem entra na conta, tá? XG é só quando finaliza. Aquela que o Lamine recebe e que ele podia cara a cara ter tentado finalizar, que ele passa para o Lewandowski, que no primeiro tempo teve algum passe dele também que ele podia ter tentado a finalização. Esse tipo de lance, quando é para o Lewandowski, ainda gera um XG, porque tem finalização, mas quando não finaliza, nem isso gera. Então, além das finalizações, ainda tem muita criação do Barcelona que não entra na conta, porque os lances não foram finalizados. É lógico que isso é para
atenção, porque já perdeu ponto assim contra a Real Sociedad. É lógico que você precisa fechar os jogos o quanto antes. Se o Barcelona fecha antes do jogo, o Koundé não precisava estar dando pique aos 40 do segundo tempo, saiu com dores musculares. Aliás, parece que tanto o Rafinha como o Koundé, as primeiras informações que vêm da imprensa de Barcelona, que foi apenas precaução, que os dois jogadores estarão bem para os próximos jogos, então não é para se preocupar tanto. Mas tem que fechar os jogos antes. Na temporada passada, algo que o Barça fez muito bem, não tantas vezes, mas algumas vezes, foi decidir os jogos muito cedo. O Barcelona entrava muito elétrico, fazia muitos gols e a partir daí o Hans Flick tinha capacidade, os jogadores tinham capacidade de descansar um pouco mais com a bola no pé. Essa temporada o Barça está tendo que virar muitos jogos e os jogos estão durando muito. O Barcelona está custando para fechar os jogos, o que gera mais desgaste para o time. Fora isso, meu povo, é um jogo de laicar, é um jogo muito divertido. O Elche do Eder Sarabia é um time que joga muito bom futebol, é a terceira principal posse de bola do futebol espanhol, meio de tabela para um time que acabou de subir. Normalmente os times que acabam de subir têm muita dificuldade. Foi bem no mercado para buscar jogadores para jogar da forma com que o Sarabia quer que a sua equipe jogue e já tirou ponto do Real Madrid, um 2-2 que merecia a vitória. O Elche teve um gol do Real Madrid pelo menos, que acho que tem uma falta prévia no Iñaki Peña, né, do Vinícius Júnior, que choca o pé contra o goleiro ex-Barcelona e que não é marcada, mas em sensação de jogo o Elche tinha sido melhor do que o Real Madrid, por exemplo. E deu trabalho pro Barcelona. Deu um trabalho relativo, porque quando você dá uma espada pro Elche, uma espada pro Barcelona, a espada do Barça é muito maior. Vocês imaginam o que vocês quiserem aí. Mas é claro que quando você possibilita esse tipo de jogo pro Barça, a chance de você tomar 3 e que poderiam ter sido 6, 7, ela é muito grande. É porque o Barcelona teve num mau dia na hora de finalizar, porque teve chance de vencer com muita facilidade. Muito espaço para jogar, muito espaço para correr, para os passes, para os cruzamentos, porque é um time do Elche que quer marcar na frente, que quer pressionar, e quando você tem um time com tanta qualidade como o Barcelona para sair, consegue sair fácil dessa marcação e atacar com muita qualidade, como o Barça atacou. Hoje o Barcelona não sentiu falta do Pedri, contra o Copenhagen sentiu bastante. Pegou um adversário com uma linha de 5, depois 4 e depois 1, ou 5-3-2 em alguns momentos, muito fechado, muito físico, que não deixava o Barcelona dominar com tranquilidade e tal. E era um jogo que o Barcelona precisava se organizar melhor e correr bem, porque o Barça precisava, contra o Copenhague, criar os espaços. Contra o Elche, o Barça não precisava criar espaços, os espaços estavam lá. O Barça tinha que achar esses espaços. E aí fica muito mais fácil de achar com a qualidade para correr que o Barcelona tem, do que quando você precisa ter um campo muito menor para jogar e muito mais precisão, leitura e inteligência. Por isso o Pedri não fez falta nesse jogo contra o Elche e por isso acho que tinha feito tanta falta contra o Copenhague. Tanto que o primeiro gol sai de uma ótima assistência do Dani Olmo, que não tem muita constância de jogo, mas está jogando bem nesse momento. De novo participou de gol, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui a participação do Dani Olmo nos últimos jogos. Mas nos últimos jogos ele tem participado bem de gols. Essa temporada já são 7 gols, 4 assistências nos 26 jogos que ele fez. E se a gente vai ver nas últimas partidas apenas do Dani Olmo, ele está participando de bastante gol. Contra Elche, assistência para o Lamine. Contra o Oviedo, gol e assistência. Slavia Praga, gol e assistência. Assistência contra Real Madrid, gol contra o Espanhol, gol contra o Atlético de Madrid, 2 gols contra o Alavés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos e 6 gols e 8 assistências. E 2 assistências. 8 participações em gols nos últimos 11 jogos do Dani Olmo. Tem algo que é, de novo, o Lamine Yamal marcar, de novo ele criar muitas chances. Hoje foram, segundo as estatísticas, 8 passes decisivos e um golaço, né? Dribla muito bem Iñaki Peña para marcar de pé direito. Já são 25 participações em gols do Lamine nessa temporada. Na temporada passada toda foram 41. E olha que temporada passada ele esteve mais saudável fisicamente, né? E já são 13 gols contra 18 da temporada passada. O Lamine, que às vezes não... O Lamine não está fazendo tantos golaços, então dá a sensação de que ele não está finalizando tão bem, e é uma sensação real que eu, por exemplo, tenho, mas são números excelentes para um jogador de 18 anos, jogando na Elite, já a sua terceira temporada. Já são 25 participações em gols. E a gente está agora na 22ª rodada do Campeonato Espanhol, tem mais 16 rodadas pela frente, mais pelo menos 2 jogos de Champions, mais pelo menos um jogo de Copa do Rei. Tem 20 jogos para fazer na temporada. Um cara que está participando de tantos gols vai participar de pelo menos mais 15, vai, por aí.
vai terminar, tem 23 mais 15, vai terminar com quase 50 participações em gols do Lamine na temporada, se seguir esse ritmo mais ou menos, se o Barcelona não continuar avançando, né? Copa do Rei, Liga dos Campeões, para ele fazer mais gols. Acho que de vez em quando, acho que o Lamine não está dando tanto a certeza de que quando chegar nele ele vai decidir, como ele deu no final da temporada passada, contra Real Madrid, contra Inter de Milão, antes contra Borussia Dortmund, a bola caiu no pé do Lamine e se falava, bom, a partir daqui eles aqui se virem, porque se não fizerem muito bem, o Lamine vai acabar com a jogada, e muitas vezes ele acabava muito bem as jogadas. Essa temporada não tem tanto isso, mas de novo hoje jogou muito bem, tinha jogado muito bem contra a Real Sociedad, jogou hoje de novo muito bem, contra o Oviedo e contra o Copenhague teve boas participações, mas hoje acho que foi mais constante. Algumas bolas longas, dá pra ver assim, vem uma bola muito longa, ele domina muito bem, saindo pros dois lados, deu azar hoje num lance desse de bom domínio e tal, que ele escorregou no segundo tempo e depois tentou inventar um calcanhar um pouco desnecessário e perdeu a jogada. Mas 25 participações em gols é uma barbaridade. O Rashford já empata o número de gols dele da temporada passada toda pelo Manchester United. Aliás, ele já passa a temporada passada e empata a anterior. O Rashford chegou a ser jogador de 30 gols, de 24 gols, de 22 gols no início dele no Manchester United. Já tem 10. Para um substituto, Lamine, Ferran, Rafinha, depois Lewandowski e depois Rashford, né? É porque ele é opção pelos lados do campo, mas em teoria ele é a quinta opção. Quando você tem a quinta opção do seu ataque, que tem 10 gols, é muita coisa. O Vinícius Júnior é o vice-artilheiro do Real Madrid, tem 7. O Ferran tem 16, o Rafinha tem 13, hoje o Lamine chegou a 13, o Lewandowski acho que tem 12, o Firmin tem 10, o Rashford chegou a 10 também. São 6 jogadores com mais de 10 gols no Barcelona na temporada. Vou até conferir se é isso mesmo, mas acho que são 6 jogadores com mais de 10 gols na temporada. O que é muito bom, porque o time faz muitos gols e o time também divide bem os gols, né? Não tem essa temporada um super Lewandowski fazendo muitos gols e tal, mas tem muitos jogadores fazendo gols a temporada toda. Gols marcados, 16 do Ferran, Rafinha 13, Lewandowski 12, Lamine 13, Firmin 10, Rashford chegou a 10 também. O que é ótimo, tá? É muita gente em bom nível, é muita gente seguindo bom ritmo. Pelo menos em números, né? Em sensações, eu ainda acho que a temporada passada, pelos jogos grandes, me transmitia até melhores sensações do que essa. O próximo jogo é contra o Albacete, que jogou a vida contra o Real Madrid e fará a mesma coisa contra o Barcelona, terça-feira fora de casa. Ficar atento e tal, mas cá entre nós. Você vai jogar contra um time da segunda divisão. Por mais que você decida poupar Rafinha e Condé, que saíram com dores, mais algum jogador, e já não tem o Pedro e tal, os que entrarem têm que ser suficientes para ganhar do Albacete. O Barcelona foi bem no sorteio, né, por pegar um time, por sobrar time da segunda divisão, porque aí o sorteio é direcionado ainda nas oitavas de final, e por pegar o Albacete. Então, a partir das quartas de final, que virão adversários de primeira divisão para o Barcelona, uma vez que ele passe, e depois, no final de semana, no sábado, tem o Mallorca em casa. Também é um bom jogo, o Mallorca está lá embaixo no Campeonato Espanhol, né? Está na zona de rebaixamento nesse momento. É também um bom jogo para o Barcelona ir girando. Depois tem o Girona, depois tem o Levante, e aí depois, 1º de março, tem o Villarreal. Antes disso aqui ainda deve ter, caso passe, quartas de final de Copa do Rei, se eu não estou enganado. Porque a partir de Villarreal em março, aí tem Villarreal, aí até tem Atlético de Bilbao fora de casa, aí vai ter oitavas de final de Liga dos Campeões, aí depois tem Sevilha. Enfim, no início de abril tem Atlético de Madrid, começa a ficar mais pesada a tabela. É um momento que a tabela é boa para o Barça. Uma sequência com Oviedo, Elche, Mallorca, Girona, Levante, é um bom momento para o Barcelona, que ganhou 15 dos últimos 16 jogos. O que perdeu para mim foi talvez o que tenha jogado melhor deles, mas é um time em ótima fase nesse momento da temporada e que fez 3 gols, mesmo perdendo muitos, porque esse time cria demais, cria sem parar. Praticamente toda jogada o Barcelona nunca está olhando para trás, ele sempre está olhando para frente, sempre olhando uma forma de machucar o adversário e tem muita qualidade para machucar o adversário a todo momento. Então, apesar do que eu comecei falando do XG, né? Apesar de poder ter feito 6, 7, ainda é um time capaz de fazer 3 gols num jogo, mesmo perdendo tantos. Média de gols na temporada 2,76, temporada passada 2,90, era o melhor. A média de gols sofridos 1,15, temporada passada 1,20, ligeiramente melhor a média de gols sofridos. É isso daqui, meu povo. Barcelona 3, Elche 1. Amanhã o Real Madrid joga e vamos ver se o Real Madrid segue o ritmo do Barça. Porque, querendo ou não, com toda essa crise do Real Madrid de futebol, de resultados, está só um ponto atrás, agora está 4.
Beijo pra vocês, meu povo. Bom sábado, hein? Faz favor de dar um like aí pra agradecer quem fez conteúdo pra vocês. Faz favor. E se inscrever no canal também pra não perder os próximos. Até mais, gente. Tchau, tchau.